Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos abrir um texto, profeta Abacuque. Quando vamos nos profetas menores, eu gosto de auxiliar sempre os irmãos. Abacuque está logo depois de Naum. Eu acredito que eu facilitei um pouco os irmãos. Está entre Naum e Sofonias, então ficou mais fácil agora para nós acharmos. Vamos orar primeiro, meus irmãos. Ó Deus Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome, uma porção, uma pequenina fração da noiva do Cordeiro. Povo que Ele derramou Seu sangue para salvar. Povo que Ele enviou juntamente contigo, ó Pai, o Espírito Santo Consolador, para que pudéssemos ser instruídos e guiados por toda a verdade. Em nome de Jesus, te pedimos que o Teu Espírito Santo cumpra em nós a missão pelo qual Ele foi designado, nos dar compreensão da Tua Palavra, nos fazer lembrar da Tua Palavra e nos tornar exímios praticantes dela. Fala conosco, Senhor. A Tua igreja anseia ouvir a Tua voz. Nossa alma só pode ser descedentada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tem um comentarista bíblico que, quando ele vai falar sobre os profetas menores, bem na abertura, ele começa com um poema, que segundo ele é muito famoso. Ele diz assim: pela falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Pela falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Pela falta de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Pela falta de um cavaleiro, perdeu-se a batalha. Pela falta de uma batalha, perdeu-se a guerra. Pela falta de uma guerra, perdeu-se o reino. E tudo pela falta de um prego. Ele usa esse poema popular, que não tem nada a ver com Bíblia, nem com comentário bíblico, para ilustrar a importância das particularidades, dos pormenores, daquilo que não se dá atenção numa primeira vista, daquilo que não chama tanto a atenção. Deus tem especialidade em usar pessoas e situações menos prováveis, mais inusitadas. Segundo ele, os 12 últimos livros dos profetas, que começam lá com Oséias, Osé, Joé, Amós e aí por diante, Obadias, ele diz que a maioria desses livros é muito pequeno e que podem dar a falsa impressão de serem uma parte insignificante das Escrituras. E talvez para muitos cristãos seja mesmo. Haja vista que os salmos nós achamos com facilidade, mas o livro de Abacuque talvez seja um pouco mais difícil. Todavia, possuem um forte impacto na revelação divina. Esse comentarista chama-se Arnold Bayer, e ele diz assim: ao estudá-los, devemos compreender qual contribuição ímpar cada um desses livros
para a macro-revelação que Deus faz de si mesmo. Eu me lembro de, em alguns momentos, aqui nesse 1 ano e pouco que eu estou na igreja, mencionar o livro do profeta Abacuque. Em alguns dos versículos que nós vamos ler, eu já usei aqui algumas vezes. Eu acho que até eu usei numa abertura de escola bíblica dominical, mas estudando um pouco mais o texto, eu achei oportuno compartilhar com os irmãos. Dentre esses 12 livros, que podem equivocadamente ser tidos como não tão importantes, nós encontramos o menor dos livros, ou um dos menores, que é Abacuque. Dentro desses livros menores, nós temos pouquíssimas referências na Bíblia sobre Abacuque. O livro é pequeno e ele é pequeno. Fala-se menos sobre Abacuque do que qualquer outro profeta bíblico. Não são mencionados acerca de Abacuque nem mesmo o nome do seu pai. Não se sabe qual é a sua tribo, qual é a sua cidade natal. Aparentemente o nome dele nem é hebraico. Eu fui fazer algumas consultas e encontrei comentarista dizendo que o nome dele é acadiano, que deve significar alguma coisa como uma planta ou uma árvore frutífera. E encontrei comentarista que diz que o nome dele significa o que oferece os braços. Eu encontrei aqui nesse livro do profeta Abacuque talvez aquele cravo, aquele prego que por falta dele perde-se um reino. Uma das razões seja porque ele, de certa forma, inverte o seu ofício. O ofício de um profeta era defender os interesses do Senhor e dirigir a sua mensagem ao povo, fazer com que o povo volte à aliança e à obediência ao Senhor. Todos os profetas falaram ou ao rei, à monarquia, à liderança, ou diretamente ao povo, para trazer o povo de volta à prática do vínculo, do compromisso e do pacto que eles têm com Deus. Mas o profeta, ele inverte. O profeta, de maneira ousada, quase que pecaminosa aos nossos olhos, ele volta-se para falar com o Senhor, como se o Senhor tivesse de alguma forma, ele mesmo, quebrado o pacto prometido ao povo. Abacuque assume a tarefa de ir na direção oposta àquela que é tradicional aos profetas, que são chamados por Deus para instar e admoestar o povo. Abacuque, além de uma tarefa que já é suficientemente desafiadora, porque os profetas, quando vão falar com as pessoas, encontram resistência e dificuldade. Muitos profetas, para cumprirem a sua missão de trazer o povo, ou de tentar trazer o povo de volta a um relacionamento com Deus, muitos foram presos, muitos foram mortos, muitos tiveram que fazer praticamente loucuras para chamar a atenção do povo, como Jeremias, que saiu nu na rua para ver se o povo lhe dava ouvidos. A tarefa que já era suficientemente desafiadora, imagina então essa tarefa raríssima de um indivíduo que se arrisca a confrontar o próprio Deus. Abacuque.
é um deles. Capítulo 1, nós vamos ler os primeiros versículos sobre o seguinte tema: Abacuque, a oração do profeta de Deus, revelam. Acompanhe a leitura dos primeiros 4 versículos aí, Abacuque capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. O verso 4, vamos juntos? Por esta causa nós não sabemos o que aconteceu antes. O livro começa a partir de uma sentença que fora proferida pelo Senhor ao profeta. Não é simplesmente uma mensagem para falar ao povo. Não é o que aconteceu com Isaías, por exemplo, depois de ter um encontro com o Senhor. Então o Senhor diz: quem há de ir por nós? Então o profeta responde ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Abacuque, ao invés de se prontificar a sair para poder falar ao povo, transmitir ao povo o que acabara de receber do Senhor, ele volta-se para o próprio Senhor. O que ele ouviu do Senhor não foi simplesmente uma mensagem, um recado a levar para o povo. Ele recebe aqui do Senhor uma sentença de condenação que envolvia o seu povo, os seus irmãos, a sua parentela, a sua família, a sua nação. E quando ele recebe esta sentença, ele então volta-se para o Senhor de maneira inesperada, de maneira não comum. De certa forma ele está confrontando ao Senhor, porque aparentemente é o Senhor que não está cumprindo a sua parte no pacto. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É por isso que vem essa sentença, sabe por quê? Porque o Senhor não tem intervido. A injustiça está aumentando e o Senhor não intervém na injustiça. E agora o Senhor quer condenar o povo. Por que o Senhor não se levantou antes e agiu? Meus irmãos, só de repetir aqui essas palavras, eu beiro o pecado. Eu beiro a irreverência diante do Senhor. Imagina esse sujeito falando isso. E nós vamos lendo o livro, e em nenhum lugar o Senhor o repreende. O Senhor, nenhum momento, pelo contrário, o Senhor o responde. O Senhor diz para ele o que vai fazer. Por que o Senhor o ouviu atentamente, ainda que ele estivesse sendo muito ousado? É porque o profeta demonstra sensibilidade com a injustiça. O profeta demonstra preceitos e princípios. O profeta expressa o caráter que é do próprio Deus. O Senhor se agrada do profeta, do seu homem. O profeta que um homem de Deus, que está completamente incomodado com o contexto em que ele estava vivendo, e ele então se derrama diante do Senhor, quase que beirando a irreverência, quase que beirando o pecado,
quase agindo de maneira inconveniente e ofensiva ao Senhor. Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não me escutarás? Ora, esse Deus que Abacuque conhece muito bem é onisciente, é o mesmo Deus que outrora, por intermédio de Davi, no Salmo 139, revelou a onisciência de Deus, e Abacuque conhece esse texto. Abacuque conhece os Salmos, Davi vivera antes. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, a conheces toda. E como esse profeta que conhece a onisciência de Deus, ousa dizer: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Só faltou chamar Deus de surdo. Mas um sujeito que está aturdido, incomodado, sofrendo com o contexto em que ele vive, tem permissão para falar assim com o Senhor. Um sujeito que não aguenta ver maldade, que não aguenta ver injustiça, que não aguenta ver perversão, ele pode se prostrar diante do Senhor e abrir o seu coração dessa maneira. Meus irmãos, isso não é comum. Eu volto ao prego da ferradura. Um livro de apenas 3 capítulos revela para nós essa preciosidade, essa ousadia santa, fruto de um coração afetado. Ele não aguenta mais ver violência, ele não aguenta mais ver injustiça, ele não aguenta mais ver o direito ser corrompido, ele não aguenta mais ver a inversão de valores. Nós encontramos, na minha pequena capacidade, um outro profeta que fala desse jeito com o Senhor. Moisés. Quando o povo lá no deserto manda Arão fazer aquele bezerro de ouro e o adora como se fosse o seu Deus. Moisés está lá no monte Sinai e Deus diz assim para Moisés: o teu povo pecou, eu vou descer, vou consumir esse povo, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Moisés, de maneira ousada, diz: Senhor, peço-te que perdoes este povo, ou senão, risca o meu nome do livro da vida. Se for para condenar esse povo e lançá-los no inferno, lança-me a mim também, porque eu não posso de maneira nenhuma me acomodar a esta perversão. Eu não posso simplesmente achar que o problema é com os outros. E aí, meus irmãos, nós encontramos uma virtude no meio desse apelo ousado diante do Senhor. Nós vemos uma virtude de um sujeito que não pensa no seu bem-estar, um sujeito que demonstra aquele preceito básico de um seguidor do Senhor, que é não viver centrado em si mesmo, que é não ficar preocupado apenas com as suas necessidades, seus interesses, seus desejos. É alguém que está disposto de fato morrer, se necessário for, para o bem do outro. Ele sabe que se ele se excedesse numa vírgula, ele poderia ser fulminado, porque Deus é fogo consumidor. E é por isso que ele está alarmado, porque ele sabe do peso da mão do Senhor. Ele vai dizer mais à frente: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
O que está sensibilizando Abacuque? O pecado do seu povo, o povo de Judá, o reino do sul. Ele está sofrendo com isso, porque ele está vendo o seu povo se afastar de Deus. E esse povo que deveria refletir a majestade do Senhor, a glória do Senhor, esse povo está exalando maldade e corrupção. Isso o afeta profundamente. Todo homem, toda mulher que serve ao Senhor, que segue ao Senhor, deveria ter seu coração afetado. Não deveria conseguir ter paz, não poderia ter alento, enquanto percebe, enquanto vê a perversão que nos assola nesses dias. Quantas crianças mais precisam ser abusadas para sensibilizar-nos, para que possamos expressar, ainda que uma pitadinha pequena, de uma sensibilidade por aqueles que sofrem, por aqueles que são usurpados da sua inocência, daqueles que são agredidos, feridos. O que você sente quando você vê uma cena daquele marmanjo dando soco na esposa, que ele parecia ser lutador de boxe, a ponto de deixá-la caída no chão? O que você sente quando descobre que menininhos de 8 anos, 9 anos, 6 anos, 5 anos, bebezinhos de 5 meses estão sendo abusados? Alguns anos no futuro, o profeta Ezequiel vai profetizar lá no cativeiro. Abacuque está profetizando, está aqui antes do cativeiro. O cativeiro é a sentença, é o juízo que virá. Ezequias já está lá no cativeiro. Ele foi um daqueles jovens levados junto com Ananias, com Daniel, certo? E por volta dos 30 anos, então, ele é separado para o ofício profético. E ele tem muitas visões, estando lá na Babilônia, do que acontece lá em Jerusalém. E você observa depois, que lá no capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, tem um título na nossa versão dizendo: as visões das abominações de Jerusalém. Ele, de longe, o Senhor lhe permite ver a perversão, a maldade e a pecaminosidade com que se encontrava a nação. E no capítulo seguinte, é muito interessante que na continuação da visão, o Senhor lhe permite ver 6 homens vestidos de branco, que na realidade eram anjos, com armas esmagadoras, que estavam à entrada da cidade para exercer juízo contra aquela maldade e aquela perversão. Mas entre os 6 anjos que tinham em suas mãos armas esmagadoras, havia um deles que não tinha arma esmagadora, ele tinha o estojo de escrevedor, e ele recebeu uma incumbência. O Senhor disse para ele: entra na cidade, passa pelas ruas e marca na testa todo aquele que geme e suspira em favor desta cidade. Vê se você encontra alguém sensível, que sofre pela maldade, pela perversão crescente nesses dias. Vê se você encontra alguém que se pareça comigo, que seja meu servo, meu discípulo, alguém que não seja centrado em si, nas suas necessidades, nas suas preferências, alguém que prefira morrer para que o outro viva. O mesmo profeta Ezequiel recebeu a incumbência de, no final do seu livro, registrar um oráculo, ou seja, Deus se revelando, e o profeta escreve na primeira pessoa, e o profeta escreve: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A Bíblia ensina para nós quais são os preceitos mais elementares de um seguidor de Jesus Cristo.
Quando Jesus diz, bem-aventurados são os que choram, Ele não está dizendo que é apenas bem-sucedido. Os que choram são os que trazem consigo as minhas marcas. Os que sofrem e gemem em favor de vítimas, em favor dos desfavorecidos, em favor dos injustiçados. Esses são os meus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você tiver a oportunidade de ler depois, você vai descobrir que esta sensibilidade do profeta com a injustiça, que lhe faz conversar com Deus, falar com Deus de forma tão ousada, é porque ele vê o pecado do seu povo, e ele vê também a solução que Deus apresenta, a solução para corrigir o pecado desse povo, para corrigir a injustiça que acontece aí. Sabe qual é? Eu vou mandar os caldeus invadirem aí. Eu vou mandar alguém que é mais pecador do que vocês, para corrigir vocês. Aí o profeta não aguenta. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Abacuque, a oração do profeta de Deus, revelam sensibilidade com a injustiça. Seu coração foi afetado. E ainda revela também consciência da intervenção. Capítulo 3. Os 3 primeiros versos. Vamos ler juntos? Capítulo 3, os 3 primeiros versos. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Se lá no início, o profeta passa boa parte do livro em oração. Os comentaristas dizem que esse capítulo 13 é um salmo. E é isso mesmo. O versículo 1 que nós lemos está escrito, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E esse capítulo termina da seguinte maneira, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Seja cantando, seja recitando, seja falando, o profeta está passando aqui, nesse pequenino livro, a maior parte dele em oração ao Senhor. E ele que está afetado lá no início pelas declarações do Senhor, diz aqui que agora essas declarações se avolumaram tanto que o profeta, ao ouvir, ele está alarmado. Por quê? Nós vamos encontrar aí no capítulo 2, não dá para a gente ler agora, entre muitas coisas que eu poderia destacar, vou destacar alguns versículos. O versículo 6, a parte B do versículo: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele. O 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. No 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. No 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. No 19, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aquilo que estava difícil no começo para eu conseguir assimilar, piorou. Só que, ao mesmo tempo em que o profeta revela ali o impacto que está sofrendo, pelo que o Senhor revelou de juízo e de condenação, ao mesmo tempo o profeta revela qual que é a intervenção de Deus, qual é a solução. Está no pedido que ele faz, no versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Então agora ele faz o pedido: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. O profeta que foi afetado em seu coração está sensibilizado, como nós vimos, pelo contexto em que ele vive, sofrendo por aquilo que ele estava presenciando. Agora demonstra que a sua mente também foi acionada, a ponto dele raciocinar pelo que o Senhor está revelando para ele, e ele chegar à seguinte conclusão: a solução para esta perversão, para esta injustiça e para essa maldade é o teu povo com o coração aquecido. A resposta para um mundo corrompido e podre é o sal. A resposta para as densas trevas que cercam e que acometem esse mundo é a luz do Senhor refletindo a partir do seu povo. Já que eu mencionei o Sermão do Monte nas bem-aventuranças, falando bem-aventurado são os que choram e bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, eu vou mencionar de novo o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Aquilo que pode dar gosto para um mundo destemperado, aquilo que pode conservar aquilo que está putrificado, aquilo que está apodrecendo. E o sal não só salga, o sal não só conserva, mas o sal também dá sede. À medida que vocês viverem como sal, vocês despertarão sede nas pessoas por mim. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E na sequência ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É por isso que o profeta, depois de descobrir qual que é a intervenção do Senhor, é o seu povo, é a sua igreja, ele então pede: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, Senhor. Desperta o teu povo para viver no meio da mentira com verdade, para viver no meio do desamor com amor, para viver no meio da violência como pacificador. Abacuque, a oração do profeta de Deus, revela sensibilidade com a injustiça, consciência da intervenção e ainda disposição a qualquer custo. Ainda no capítulo 3, do 16 até o 19.
ele se sente alarmado porque conhece que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está sensibilizado porque ele conhece Deus. Ele conhece a santidade de Deus. Ele conhece a indignação de Deus e a ira de Deus contra toda forma de impiedade. Ele conhece que o Senhor se indigna todos os dias por causa da maldade e da corrupção e da degradação humana. Ele sabe disso. Como Davi disse no Salmo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha vitalidade se tornou em sequidão de estio. Aquele sujeito forte se tornou um fraco. Aquela saúde se esvaiu. O profeta sabe do peso da mão do Senhor. E no 16 ele diz: ouvi-o. Eu ouvi quem? O Senhor. E o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas apesar de tudo, apesar do que tiver que vir, apesar do que ele tiver que passar, a todo custo e a toda prova, hei de confiar. Ainda que a figueira não floresça, diz o 17, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A todo custo, a toda prova, hei de confiar. Ventos favoráveis são mais fáceis para produzir confiança no Senhor, alegria, contentamento e fé. Ele está dizendo que as coisas mais essenciais da sua vida, para a sua sobrevivência, ainda que elas faltem, e faltem, e faltem, e faltem, eu hei de confiar, me alegrar e me exultar no Deus da minha salvação. É disposição a qualquer custo. Isso que foi envolvido o seu coração, os seus sentimentos, foi envolvida a sua mente, a sua razão, e agora está envolvida a sua vontade. Todo o seu ser está disposto a servir ao Senhor. Ainda que tudo dê errado, as portas estejam trancadas, as portas fechadas, não haja apoio, não haja sustento, não haja o essencial para a minha vida. Meus irmãos, isso é marca que deve acompanhar os homens e mulheres de Deus ao longo da história. E nós encontramos aqui no profeta menor, no pequenino livro do profeta Abacuque, que ninguém sabe o nome do pai dele, não sabe qual era a sua tribo, não se tem certeza nem do significado do seu nome. Nós encontramos aqui um sujeito se relacionando com Deus e revelando coisas preciosas para nós. Ele não está falando com o povo hora nenhuma. É um livro de um personagem, além de Deus, um personagem. Ele até menciona o seu povo, ele até menciona os caldeus, mas não estão falando com eles. Ele não está falando com eles. Não tem milagre, não tem cura, não tem profecia direta, falada para o povo, mas tem um relacionamento de um ser humano com Deus, e a gente começa a descobrir como é que Deus se relaciona, o que é que agrada a Deus, o que é que adianta às vezes palavras doces, palavras rebuscadas, difíceis, um vocabulário altíssimo,
Senhor eterno, majestoso, quando o seu coração está longe. Em contrapartida, o sujeito está ali: Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai ouvir. Senhor, tem pessoas se perdendo. Olha o que está acontecendo. Senhor, o Senhor está dormindo. O salmista diz isso. Isso não desagrada o Senhor. Porque o que agrada ao Senhor é a motivação do coração. O que está movendo esse sujeito aqui é uma disposição de servir, de estar com o Senhor a todo custo. O apóstolo Paulo, agradecendo as ofertas da igreja de Filipos, ele diz: eu digo isso não é por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De tudo eu já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância quanto de escassez. Eu tanto sei ser honrado quanto humilhado. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar as intempéries, traições, frustrações desta vida, porque eu me fortaleço no Senhor. É o que o profeta Abacuque está ensinando para nós. Essa força não vem de seu vigor, da sua fé a todo custo e a toda prova, de uma fé triunfante, de um guerreiro, um herói da fé. Não. Eu me alegro no Senhor, eu me contento no Senhor, eu dependo do Senhor, é no Senhor que eu firme e fundamento aquilo que pode me dar esperança, é no Senhor que eu de fato tenho as minhas expectativas. Se todas as outras coisas me frustrarem e faltarem e se perderem e acabarem, não vão me afetar. Sabe por quê? Porque eu não dependo de ter alegria e contentamento no salário, no trabalho, no emprego, na saúde, na juventude, em nada, em nada. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é que é a minha fortaleza, é o Senhor que faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu quero também, meus irmãos, eu quero também. Eu quero um coração assim, sensível, que sofra. Não porque alguém virou a cara para mim, não concordou comigo, ou me ofendeu, ou virou as costas para mim, ou me traiu, ou falou mal de mim. Eu quero ter um coração segundo o coração do Senhor, sensível às dores e sofrimentos alheios. Esse mesmo Moisés que eu acabei de mencionar, que também faz uma oração ousada diante do Senhor, que pode parecer até pecaminosa, o Senhor foi moldando o coração e afetando o coração dele para que ele pudesse ter esta sensibilidade. Quando o Senhor o chama, quando Moisés tem 80 anos, lá no deserto de Midian, quando ele vê aquela sarça, Deus diz para ele: eu vi a aflição do meu povo. Nós não encontramos essa pergunta lá no texto, mas para mim é muito óbvia. Deus poderia ter perguntado: você viu? Ou ter confirmado: você também viu. Porque na realidade ele viu, 40 anos antes. Ele não viu no jornal do Datena, do Alerta, Brasil Urgente, Cidade Alerta, e qual mais? Lá no Siqueira, CPF cancelado. Ele viu pessoalmente um irmão seu, alguém do seu povo, sendo espancado por um egípcio. Isso sensibilizou o seu coração. E eu gostaria de ter um coração sensível assim, que sofresse pelos que sofrem, que se aborrecesse com os que se aborrecem, e que chorasse com os que choram. A Bíblia diz que esse coração é um coração segundo o coração de Deus. Eu gostaria de ter essa mente transformada,
de conseguir ver solução onde todo mundo vê problema. Essa mente transformada é que o apóstolo Paulo implora à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde nós virmos desamor, onde as pessoas veem desamor, aqueles que seguem ao Senhor, discípulos do Senhor, precisam ver oportunidade para ensinar amor, para amar. Onde as pessoas veem infidelidade, nós temos a chance de ver fidelidade. Onde as pessoas veem brecha, veem um buraco, veem uma falha, nós temos a chance de ver oportunidades para se colocar na brecha. Como o profeta Ezequiel falou, sendo boca do Senhor: procurei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha entre mim e esse povo, e a ninguém encontrei. Alguém disposto, no meio da injustiça, viver de forma justa e ensinar justiça. Alguém que desejasse salgar no mundo destemperado. Mas eu olho para o meu povo, eu vejo o meu povo só reclamando, porque não tem tempero, porque não tem carne. Sentem saudade do tempero do Egito, têm os mesmos desejos da época da escravidão. Eles ficam insatisfeitos pelas mesmas coisas que os aborreciam quando ainda estavam no Egito. É isso que desagrada o meu povo. O que incomoda o meu povo são os condimentos do Egito. O que aborrece o meu povo é a carência financeira, é a dificuldade nesta vida, é saudade ou desejo de ter aquilo que todo mundo tem. Eu gostaria também de ter que aquilo que sensibilizar o meu coração, que afetar a minha mente, provocasse atos, provocasse também a minha vontade, proporcionasse atos, atitudes que demonstram essas características anteriores. Não basta eu sofrer, não conseguir dormir quando olhar o noticiário e ver lá aquele abuso, ver aquela cena de violência. Não basta eu simplesmente ficar incomodado com essas coisas, eu preciso fazer alguma coisa. Aí no capítulo 2, eu risquei tanto livro, tanto aqui, que está difícil até de saber qual que é o que eu quero. Mas no capítulo 2, o profeta diz assim, no versículo 13, você abriu aí também? Vamos ler juntos? O 13 e depois o 14. Não vem pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que eu posso fazer então, diante de um mundo que caminha para o caos? O que eu posso fazer? Eu posso fazer no varejo, no atacado. Eu posso fazer próximo e posso fazer distante. Eu posso viver esses preceitos dentro da minha própria casa. Porque talvez a sua própria casa seja um campo não alcançado. Talvez na sua própria casa e na sua própria família você encontre desamor e uma necessidade grande de que alguém ensine e viva o amor. Você pode encontrar na sua casa injustiça. Isso significa que há carência de alguém que viva e ensine justiça.
Você pode encontrar na sua casa ausência de perdão, dificuldade para renunciar, problemas para suportar. Então você já tem perto de você, ao seu alcance, oportunidades para suportar, para perdoar, para amar, para fazer brilhar a luz do Senhor. E você pode, na sua conduta de vida e na sua fala, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele vai dizer aqui nesse livro aquilo que Paulo vai mencionar aqui no 2,4. 2,4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ou seja, esses não são pessoas como o profeta, como Paulo, como Moisés ou como seguidores do Senhor. Esses são egoístas, centrados em si, são insensíveis. Quando olham um problema, veem problema. E quando até são sensibilizados, isso não se transforma em atitudes. Mas a continuação do texto diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Nós somos aqueles que vivemos pela fé. E a nossa fé precisa ser exercida a ponto de que as pessoas percebam que há alguém que mora dentro de mim, Jesus Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, em outro contexto, se defendendo daqueles que questionavam a sua autoridade apostólica, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que nós também tenhamos no nosso corpo as marcas do Senhor. Essas são algumas marcas que encontramos no profeta menor, Abacuque, que sejam encontradas também em nós.